Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Aprovado, pessoal, em primeiro turno, o projeto de lei do governador, gente, que trata sobre o reajuste dos servidores públicos no estado de Minas Gerais. Afinal de contas, nós estamos falando de todas as carreiras do serviço público do estado de Minas Gerais, de 60 votos, né, pelo que eu percebi, todos aprovados aí, portanto, passou aí, gente, pela Assembleia Legislativa no primeiro turno, esse reajuste de 5,4%, e lembrando sempre, gente, que ele é retroativo a janeiro de 2026. Deixar claro para vocês também que lá no projeto, gente, quando estava tendo essa votação, um pouco antes disso, nós tivemos as falas do deputado Sargento Rodrigues e, mais especificamente, né, com mais cuidado, a deputada Beatriz Cerqueira, que teceu comentários sobre o atual governador Matheus Simões. Vocês vão assistir agora esse vídeo que eu apresento na tela para vocês nesse momento. Está muito, mas muito longe de atender a perda inflacionária dos servidores públicos de uma forma geral. Mas falo aqui em nome dos servidores da segurança pública. A perda inflacionária é da ordem de 52,33. Mas o que mais me deixa triste é saber que o governador Romeu Zema, por 2 vezes, assumiu o compromisso com os servidores e não pagou, e não honrou com a sua palavra. Então, os nossos policiais, que às vezes estavam preocupados, deputado, será que não vai dar problema nesse projeto? Não, até tomei um susto aqui agora, mas o projeto será votado agora em primeiro turno, e eu tenho certeza que aqui não terá nenhum voto contra. Nós teremos todos os votos favoráveis à aprovação das migalhas de 5,4%. É uma vergonha você ter policiais civis, penais, militares, bombeiros, agentes socioeducativos, servidores administrativos da segurança pública, ter uma perda inflacionária que vem corroendo o seu poder de compra da ordem de 52%, e o governador dizer que só pode mandar 5,4%. O que nos assusta é, quando foi o próprio salário, foi 298%. O que nos assusta é que, para os empresários, a isenção fiscal para esses empresários foi da ordem de 120 bilhões de reais durante esses anos todos que o governo está à frente. Pasmem, dos últimos 5 anos, você vê uma isenção que daria para pagar, pelo menos, 5 folhas do funcionalismo. E a gente fica assim, boquiaberto. Como que há tanta isenção tributária para os empresários e o servidor morrendo à míngua? Mas nós não descansaremos. Nós não descansaremos. Onde o senhor Matheus Simões pisar o pé, nós teremos servidores para lembrá-lo dos compromissos que ele fez e que ele não honrou. É muito fácil você ir nas redes sociais e falar que está tudo bem, que a segurança não é uma maravilha, mas no fundo a realidade é muito distante daquela das redes sociais. Presidente, votaremos sim ao projeto, mas fica aqui o desabafo, não deste deputado, mas o desabafo daqueles que não podem ocupar esta tribuna e que eu faço, que são servidores da segurança pública. A era do absolutismo, que começou em Minas Gerais domingo, presidente, nossa sorte que tem data para terminar, 31 de dezembro de 2026. Mas é importante registrar os nossos espantos com a arrogância de quem fez parte os 7 anos do mesmo governo e, de repente, é como se tivesse começado um novo governo. Do mesmo grupo político que está há 7 anos no poder. Nossa sorte é que o absolutismo tem prazo para terminar, que é 31 de dezembro de 2026, então é um governador temporário. E me espanta a má-fé desse governador, quando ele vai à imprensa e primeiro traz discussões completamente irreais, para não dizer mentirosas. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência que faz a pauta dos trabalhadores da segurança pública nessa casa, sabe da insatisfação das forças de segurança pública com este governo, que prometeu tudo e não entregou nada e piorou a vida, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Mas agora tenta dizer à sociedade, e aí é uma estratégia de marketing, tenta dizer à sociedade que ele é o grande defensor da segurança pública. E faz discursos de tamanha violência
que são discursos bem assustadores, né? Mas ele tenta se recompor numa pauta que ele perdeu, porque esse governo traiu a segurança pública. Quem é trabalhador da segurança pública sabe disso, né? Traiu as forças de segurança pública, mas tenta, no seu discurso eleitoral, tentar se recompor como o grande governo da segurança pública. Esse projeto, ele é diferente dos anteriores, porque os anteriores vieram à casa dos tribunais. Eu vi o pessoal do Serjusmig aí, o Sinjus, o Sindicemp, ou seja, os sindicatos dos outros órgãos fazem o processo de negociação. E os projetos que vêm de recomposição para a Casa Legislativa, eles não vêm sem o conhecimento ou sem a discussão com os sindicatos. Esse projeto ele é diferente, porque o governo Zema/Simões pratica, pelo seu 8º ano, relações extremamente autoritárias com seus servidores. Se nós olharmos as galerias dessa casa, nesse momento, nós vamos ver os rostos, as lutas de cada setor do funcionalismo público estadual e como esse setor está desvalorizado e desrespeitado. Eu estou vendo ali a turma da Unimontes, turma da UENG. 5.4, o 5.4 não repercute na vida funcional dos trabalhadores, com tabelas que continuam inferiores ao salário mínimo, que o salário só tem alguma dignidade quando ele é somado com gratificações, com auxílio, com ajuda de custo. Do Unimontes está ali, junto com o pessoal da Dueng. Se eu olhar um pouquinho para cá, eu vou ver o pessoal do meio ambiente. E como esses 7 anos foram anos de desestruturação das carreiras, de sucateamento do sistema estadual do meio ambiente, porque tinha estratégia em torno disso, que era o fortalecimento dos grandes empreendimentos sem um sistema estadual que desse certo e fizesse a fiscalização. Estou vendo o pessoal da saúde, Asteng, Sindipro, Sindsaúde, pessoal da FUNED, que vivem numa precarização estrutural. O pessoal da saúde não tem o direito de reivindicar melhores condições de trabalho e de vida, porque quando reivindicam, a luta é criminalizada e judicializada. Contratos temporários que tornam a vida desses trabalhadores de uma precarização que a gente não tem nem ideia. Estou vendo o pessoal do CISIPSENG. Nós sabemos que hoje mais de 50% dos cargos das carreiras do IPSENG estão vagos, porque como o governo é contra o IPSENG, ele vai acabando com a carreira. Estou vendo o pessoal da educação, que nesta terça-feira faz uma ocupação política das superintendências regionais de ensino em protesto contra a venda de 95 escolas por um processo de privatização de um edital internacional de 25 bilhões. Categoria que enfrenta criminalização, judicialização de seus direitos, enfrenta neste governador absolutista temporário, uma das falas mais violentas contra a categoria, porque a violência institucional, ela empodera outras violências. A violência feita por uma autoridade, no discurso, empodera outras violências que não necessariamente serão violências só de discurso. Vai avançando e aprofundando. Então, se nós olharmos essa galeria, é a galeria que representa uma resistência de anos de luta contra o que esse governo fez. É o não Estado para o serviço público e os seus servidores. E é todo o Estado para a turma dos benefícios fiscais, que esse ano vão levar aí 25 bilhões de reais de isenções e benefícios fiscais. Essa é a síntese desse governo. Eu achei bem interessante, para finalizar, o discurso do governador temporário absolutista, de dizer, olha, estou pronto para pagar. É a Assembleia que está demorando. Foi o governador que demorou a enviar o projeto à Casa Legislativa e tenta jogar uma responsabilidade que não é do parlamento, a sua incompetência em fazer uma gestão dialogada com os servidores. Então, o projeto já está na fase do encaminhamento, o que quer dizer que será votado, e acredito aprovado nessa terça, novamente votado em segundo turno, acredito que ainda essa semana na quinta, mas o que eu quero deixar registrado é que nenhum percentual desconectado de política de carreira consegue resolver os problemas que nós estamos enfrentando. Nem desconectado de carreira e de concurso público. Porque eu achei interessantíssimo o anúncio do secretário de Estado da Educação. O projeto agora é Guardiões da Escola. 140 escolas em 50 municípios que contarão com forças policiais. É o mesmo governo que não paga gasolina para viatura? Então, não paga gasolina para viatura. É o governo que coloca a guarda de armamento em casa, descaracterizada, inclusive, de proteção mínima, e aí as armas começam a assumir, o governo nem se deu conta de que isso aconteceu, nós estamos falando do mesmo governo. Então, é um governo de muito marketing, de propaganda,
mas que efetivamente não entregou nada no que diz respeito à valorização dos seus profissionais. É um tripé, gente. E eu estou falando com vocês porque vocês sabem do que eu estou falando. É salário, é carreira e é concurso público. Esse 5.4, ele, sem esse tripé, ele vai dizer muito pouco das necessidades dos seus servidores e de melhorar as condições de trabalho e de vida dos seus trabalhadores. Mas nós vamos fazer a nossa parte, o projeto será votado, mas eu acho que não pode ser votado sem debate, não pode ser votado sem discussão. Não pode ser votado sem lembrar quem é esse governo e o discursinho da polarização, pago em dia e destrua a sua vida funcional. Pago em dia e destrua o ENG. Pago no 5º dia útil e privatizo as escolas. Pago no 5º dia útil e privatizo os hospitais da rede FEMIG. Pago no 5º dia útil, mas te sobrecarrego de tal forma que você está adoecido e sem condições de trabalhar. Mas eu pago em dia. E no Eu Pago em Dia, resultado dessa polarização, Minas Gerais viveu e continua vivendo, até o temporário do dia 31 de dezembro, talvez o que tenha sido o pior governo da história recente de Minas Gerais. A gente segue fazendo a luta em defesa dos serviços públicos e da pauta dos servidores e servidoras.